Olá, seja bem-vindo ao Desabafa Comigo e hoje estamos aqui de cenário novo, de cara nova, em formato de podcast. Gente, hoje o nosso assunto está super em alta, organização. Afinal de contas, quem que não quer, né, ter uma casa organizada, uma rotina que funcione, um planejamento que seja cumprido? Mas você já parou para pensar que desordem, bagunça, pode ter ligado a coisas profundas que você nem se dá conta? Então hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, Mirelle Nepomuceno. A Mirelle que é criadora do conteúdo do Eu Organizada. Mirelle, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes de ter você aqui para a gente conversar, para a gente discutir. E se apresenta para a gente, quem é você? Obrigada. Oi, eu sou a Mirelle Nepomuceno, eu sou mãe, sou cristã, sou esposa e sou criadora do Método Eu Organizada, trabalho com organização integral para mulheres. Show! Há quanto tempo, Mirelle, você faz isso? Então, de forma profissional, desde 2018. Início de 2018, eu comecei a trabalhar com consultorias, mentorias e workshops presenciais na época. Muito legal. Conta pra gente um pouquinho aí como que você chegou até aqui. Então, eu nasci organizada. E eu achava... Que sorte, gente, que sonho! Ensina pra gente tudo hoje, por favor. E eu achava que todas as pessoas eram assim. Afinal, é o normal. Então eu casei. Entendi. E a realidade veio à tona. Então eu descobri que as pessoas nem todas são assim. Mas eu sempre fui muito organizada e sempre as coisas funcionaram muito bem. Em 2013, nós nos mudamos para Manaus, em família. E quando eu cheguei lá, eu estava com uma criança muito pequena, um bebezinho de 5 meses. Nós não tínhamos nenhuma rede de apoio, não conhecíamos ninguém na cidade. E eu me vi no caos. A gente começou uma empresa nova e eu comecei a ajudar na empresa e a casa e as crianças. E em casa, 24 horas com as crianças, tentando trabalhar. E eu disse, meu Deus, não é normal isso que eu estou vivendo. Então eu comecei a me aprofundar no assunto de organização para resolver o meu problema. Disse, não, para aí, tem alguma forma. Eu sempre fui organizada, por que eu não estou conseguindo? Né? E comecei a me aprofundar e eu comecei a me apaixonar ainda mais por aquele mundo e aquela coisa. Quando a gente se enche de algo, a gente transborda. É verdade. E eu comecei a ajudar pessoas próximas. Minhas amigas, pessoas conhecidas, falavam, me ajuda a montar minha rotina, eu vi que tu faz tudo direitinho e tal. E eu comecei a ajudar e aquilo começou a florar dentro de mim. E uma amiga muito próxima falou, por que tu não trabalha com isso? Eu disse, mas isso não é uma profissão. Eu disse, não, mas ia dar muito certo, tem muita mulher querendo se organizar. E sempre me doeu muito ver mulheres, principalmente mulheres mães, que se perdem depois da maternidade, assim, naquele caos, né? Às vezes não sabem mais ser esposa, vivem só para os filhos, às vezes não conseguem conciliar, tem que voltar a trabalhar e a culpa vem, e isso me doía muito. Então eu disse, então tá, se dá para trabalhar assim, eu vou começar a trabalhar. E daí que surgiu, no final de 2017, né, essa vontade, daí eu comecei a fazer outros cursos, certificados, né, me aprofundar mais e entender mais sobre isso. Mas dessa forma, da organização integral, entendendo que a organização não é só dobrar roupa, não é só arrumar gaveta. Eu sabe? acho que aí é o segredo do negócio. Tá, então pera lá. Se organização, então, não tem a ver só com aprender a dobrar roupas e a manter a casa organizada, vamos começar com um ponto profundo hoje sobre o que tem a ver organização, Mirelle. Então, eu falo que organização é sobre liberdade, né? É a organização que não te escraviza, é a organização que te permite fazer escolhas e te permite caminhar para onde você quer chegar. E a gente não para pensar sobre isso, né? E eu dou exemplos muito simples. Poxa, daqui a 20 anos eu quero ter um casamento saudável. Então eu preciso, hoje, investir tempo, investir energia, investir no meu casamento, né? Daqui a 20 anos eu quero ter criado crianças, né, com valores, com um caráter bem formado, né, repletas de afeto. Então hoje eu preciso investir tempo e energia nisso. Não é só sobre a minha casa, né? A minha casa é reflexo de quem eu estou. Mas tem algo mais profundo, como você falou no início, né? Que traz muito isso. A organização, ela me traz essa liberdade de saber para onde eu estou caminhando, de poder escolher e não ser escrava, muitas vezes, da minha casa mesmo. Sim, né? Mas como que se dá esse processo de liberdade? Como assim que a organização traz liberdade? Vamos tentar falar um tempinho resumido aqui, né? Mas esse processo começa quando eu começo a entender a mim mesma, né? Me autoconhecer, entender quais são as minhas reações diante das circunstâncias, entender para onde eu quero caminhar mesmo a longo prazo, né?
A Bíblia fala que o homem pode fazer planos, né? A resposta vem do Senhor, mas eu preciso me planejar para viver. A gente estuda para tanta coisa, né? Para ser uma boa A gente estuda para tanta coisa, para ser uma boa profissional, para passar num concurso muitas vezes, mas a gente não estuda sobre a vida, sobre quem eu quero ser enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto serva. Né? A gente não estuda sobre isso, a gente não organiza essas áreas da vida. E a gente só pensa na gaveta arrumada, na casa limpa, né? Nas almofadas pia brilhando. Olha só, então a gente está falando aqui de uma organização de vida. De vida, uma organização integral. Por isso que eu falei, eu trabalho com organização integral para mulheres. Eu não quero uma mulher bem-sucedida só na sua profissão. Ou só com a casa linda. Né? Eu quero uma mulher organizada nos seus relacionamentos, na sua vida com Deus, vivendo de acordo com o que ela fala que é prioridade. E daí é outro gancho. E por onde começa, né? Como definir essas prioridades? O que você geralmente indica? Vamos lá, começar do zero. Me ajuda, Mirelle. Em relação às frases que eu mais ouço, em primeiro lugar, disparado, é que eu não tenho tempo, né? A primeira. Em segundo é essa, Mirelle, mas eu não sei quais são as minhas prioridades, ou ainda, tudo é prioridade, não tem como, é muita coisa que eu tenho para fazer. Né? E a gente descobre as prioridades justamente fazendo isso que as pessoas hoje não conseguem fazer, olhando para o longo prazo. Poxa, eu quero continuar casada, de preferência com o mesmo marido daqui a 20 anos. Essa é uma grande prioridade para mim agora. Eu quero ter filhas bem criadas, né? Bem estruturadas na palavra, né? No seu caráter daqui a 20 anos. Essa é uma grande prioridade para mim agora. Eu quero ser reconhecida no meu trabalho, daqui a 20 anos, ser uma autoridade na área, essa é uma prioridade para mim agora. Então, a gente faz a nossa rotina do dia a dia prática, colocando primeiro os compromissos inegociáveis. E esses compromissos passam pelas prioridades. Nossa, como é desafiador, né? A gente realmente conseguir estabelecer as prioridades diante de tantas vozes que sussurram na nossa cabeça, diante de tantas demandas que clamam pela nossa atenção. Exato. Eu falo sempre que ser ocupada não é ser produtiva. Ocupação está ligado com urgências, com circunstâncias, com coisas do dia a dia. E produtividade está ligado com importância. E eu sempre exemplifico trazendo isso. Quando você tem alguma coisa muito importante para fazer, que você sabe que é prioridade, ou pelo menos deveria ser, até a louça da pia se torna mais interessante naquele momento, né? É verdade. E você tem que sentar para estudar ou para brincar com seu filho, e você pensa, eu vou só lavar aquela loucinha e eu já volto. E daí você volta e você pensa, vou colocar a roupa na máquina, que enquanto a máquina trabalha, eu volto para fazer. Eu me lembrei de uma coisa aqui. O importante não é ser ocupado o tempo inteiro, né? Como você bem trouxe. Assim, às vezes a gente tem a mania de pensar que se eu estou parada sem fazer nada, né? É inútil. Eu estou sendo inútil, mas não, a organização ela vem para trazer essa liberdade que você citou, a ponto de que existe sim um tempo de ficar parada. Exatamente. Né? Existe sim um tempo de investir assistindo um filme, brincando com a minha filha ou fazendo qualquer outra coisa, né? Então a questão não é se manter ocupado o tempo inteiro, né? É realmente compreender que eu preciso definir as minhas prioridades, eu preciso definir quais demandas são legítimas para mim, porque nesse processo, então, a gente é capaz de perceber a liberdade que a organização nos dá. Então, assim, como é desafiador a gente realmente pensar quais demandas são legítimas para mim e quais demandas não são. São essas vozes inúteis e vazias que gritam na nossa cabeça. Né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, de Tim Ferriss, que ele diz assim, tire o pé do acelerador. Estar ocupada é uma forma de preguiça. E a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu disse, como assim? Eu tô sempre ocupada? Como assim uma forma de preguiça? Né? E daí vem muito disso que eu comentei, de você ter algo muito importante para fazer e você fica se ocupando com coisinhas porque você está com preguiça de sentar e fazer aquilo que realmente importa, que muitas vezes é mais difícil. É mais difícil e também ela não é vista momentaneamente, né? Porque você lavar a louça, dá aquele prazer de você ver a pia brilhando, não é verdade? Cara, fiz alguma coisa. Agora, investir tempo ali com seu marido, com seu filho, é algo a longo prazo. Exatamente. Não é só o hoje, o agora, né? Por isso que a gente tem que ser sempre em vista o meu porquê. Aonde eu quero chegar, para onde eu tô caminhando. Eu falo que o trabalho de casa é igual às misericórdias do Senhor, né? Se renovam a cada manhã. É verdade. Então, a cada segundo, quer dizer, né? Mas sempre vai ter, né? Se a gente ficar ali o tempo inteiro, a gente se torna escrava da casa. E isso não é organização, não é essa organização que eu quero. É verdade. Tá. Ok. E Mirelle, como que a gente pode ter, assim, motivação pra fazer isso, né? Porque eu acho que é muito fácil a gente falar, ou até fácil pra você que já nasceu organizada, falar assim, cara, vou me organizar. Mas pessoas desorganizadas, como eu, como muita gente por aí, como é que a gente encontra essa motivação pra falar, vamos?
Duas coisas, né? Eu acho que a motivação vem muito do seu porquê, de você saber o que você está plantando, por que você está plantando, o que você quer para sua família, para sua vida, né? Nesse longo prazo. E outra questão que eu falo muito, que as pessoas falam, tem uma máxima geral, assim, que falam, você começa com motivação e depois você continua com disciplina. Eu acho que não funciona assim. Eu acho que a motivação, ela vem depois da ação. Quando você age, quando você começa a plantar e os resultados aparecem, aí a motivação vem. Você começa a enxergar os seus filhos mais tranquilos, mais colaborativos, crianças repletas de amor. Daí você vai entender que aquela sua atitude com disciplina de dedicar tempo e atenção a eles, de trazê-los como prioridade, está trazendo resultados. E esse resultado te motiva. Então eu acho que é para tudo. Para minha casa. Eu quero emagrecer. Poxa, você começa a fazer com disciplina. Você enxergando os resultados, a motivação vem. Que daí você, poxa, eu quero continuar, eu quero mais resultados. Daí você se motiva. E aí, a gente está falando então de uma motivação comportamental, né? Isso. Que tem a ver com o incentivo para fazer algo, né? E agora trazendo para motivação, a gente pode chamar isso no aconselhamento bíblico de motivação do coração, né? Tudo aquilo que a gente faz movido a um porquê, né? Então, acho que a gente podia conversar um pouquinho aqui agora sobre que não tem como nós fazermos qualquer coisa sem estarmos motivados. Então, nesse processo de pensar a organização, é então importante pensarmos o que nos move a investir na organização e a repensar a nossa vida, né? E o que nos move a ignorar isso também. Exato. É esse porquê, né? Por que eu tô fazendo Por que eu faço o que eu faço? Porque eu fui mãe. Né? Seguido eu trago isso à minha mente, né? Por que eu fui mãe? Por que eu casei? Né? Para refletir a glória de Deus. Como eu reflito a glória? Como eu reflito a glória? Fala, por que eu me casei? Como eu reflito a glória de Deus através da minha maternidade, através do meu casamento, através da minha profissão, através das minhas amizades, enfim, né? Como eu faço isso? E essa motivação do coração, né? Se você não tiver, você não vai continuar. Você não é sustentável essa organização. Sabe? Ou seja, né? Eu preciso repensar o meu estilo de vida e minha organização a partir de uma vida a partir do desejo de ter uma vida que agrade a Deus. Exatamente. Né? De uma vida movida realmente a olhar para a eternidade, a olhar para o propósito finito de Deus para mim, né? Então, não olhar a organização a partir de mim mesma, né? Ou a partir dos outros, né? Porque a gente também pode querer ser organizada num aspecto de competição, né? Num aspecto de comparação. Aí é outro ponto legal pra gente conversar aqui. O que vocês acham? Eu falo muito que a comparação ela é sempre nociva, né? Que ela te leva para dois lados pecaminosos. Ou você se acha melhor do que outra pessoa, ou você se acha muito pior do que outra pessoa. E você só enxerga palco. É verdade. Né? Ninguém conhece o bastidor de ninguém. Ninguém mostra bastidor. E as pessoas falam, mas eu vejo uns perrengues lá na rede social, nos stories do Instagram. Cara, mesmo que eu poste um perrengue, é algo filtrado. Eu escolho o perrengue que eu quero mostrar. Só o perrengue bonito, né? Naquele dia que eu tô péssima, que eu tô, né, trazendo o pecado à tona, eu não mostro pra ninguém. A gente só vê palco. Não existe vida perfeita. Né? E eu sempre falo, né, que a motivação, quando ela está em nós ou está no outro, vai chegar um momento que vai falhar. Né? Porque vai ter dia que eu vou estar com preguiça, vai ter dia que eu vou estar frustração, cansada, decepção. Vai ter dia que se eu faço isso pro meu marido, pela minha filha, cara, eu tô de saco cheio deles, deixa viver nessa bagunça, né? Mas se eu faço isso para Deus, se eu lembro que tudo que eu faço tem que ser para honra e glória do nome do Senhor e é para Deus isso, a motivação ela tem um outro peso, né? Cara, eu vou levantar, eu vou arrumar minha casa, eu vou organizar minha vida, não é para mim, não é para o outro, não é para postar na rede social. É para Deus. Eu tô fazendo isso para honra e glória do nome de Deus. É para agradar a Deus. Ou seja, né, precisamos então redefinir as nossas motivações. Então, por que eu faço o que eu faço? Por que eu quero buscar a transformação? Né, e compreender também que eu não só preciso redefinir as minhas motivações, mas também redefinir o modo com que eu busco fazer isso. Então, compreendendo que a gente não é a fonte, né? É verdade. Eu sempre falo que o nosso padrão não é o comodismo da terra. O nosso padrão é a excelência dos céus. Uau. Né? Porque se a gente for pelo que a gente vê, buscando em nós mesmos, como você falou, a gente não vai conseguir. Né? O meu padrão é a excelência dos céus. O que Deus traçou
né? Para eu refletir a glória dele. Como eu vou fazer isso? E é trazer essa verdade diariamente, porque senão eu esqueço. Sim, sim. E compreendendo que você é singular, eu sou completamente diferente de você, eu sou completamente diferente da Marina. Então, entendendo essa pessoalidade, né? No seu trabalho, como que você desenvolve esse lance da pessoalidade para pensar a organização? A organização ela é muito personalizada, porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa tem as suas demandas, a sua história, as suas cargas, né, os seus traumas. Então, a organização ela é muito personalizada, né? Eu preciso me conhecer, saber como eu reajo naquele dia que eu levantei que eu não estou muito bem. Como eu reajo com meus filhos, com meu marido, com as pessoas, até com o trabalho da casa. Aquele dia que eu levantei e não quero fazer nada. Como eu reajo? Como eu vou funcionar melhor? Né? Por isso que esse trabalho interno, esse trabalho de autoconhecimento, aí, de buscar o propósito diariamente é tão importante para que você se mantenha organizada. Porque aqui a gente não está falando de organizar a casa um dia. A gente está falando daquela organização que vai se manter, que vai ser funcional. É como se fosse uma organização da vida. Exato, é uma organização integral e é como estilo de vida, não é para agora. Uma semana, por isso que quando eu comecei a trabalhar, eu nem comentei, mas eu trabalhei um tempo como personal organizer, de ir nas casas e arrumar o guarda-roupa, é algo que eu gosto muito de fazer, inclusive. Mas eu via que aquilo não se mantinha. Por quê? Porque a pessoa não estava organizada, entendeu? Ou a pessoa paga alguém toda semana, ou ela muda, né, entende, tem essa transformação interna para conseguir manter aquilo que o profissional fez. Eu mesma sou uma dessas, gente. Minha cunhada foi lá em casa, dobrou tudo. Quando ela dobrou e me mostrou, ela falou assim, nossa, economizei 2 gavetas. Deu, não, querida, isso não vai funcionar para mim, não. A primeira blusa que eu pegar, eu vou precisar das outras 2 gavetas para organizar tudo de volta. E é engraçado a gente pensar, né, que essa questão da organização, ela não é de hoje, né? Não é um assunto que está em alta hoje. Quando a gente vai pensar lá em Gênesis 1, Deus se planejou para construir o mundo, né? Não foi algo não pensado. Ele se planejou, ele dividiu, ele organizou, né? Houve uma ordem. Primeiro haja luz, vou separar o dia da noite, os céus da terra. Então é engraçado a gente pensar que isso é algo que vem do Senhor, né? E Deus fez isso minuciosamente para a gente ter como exemplo. E eu gosto muito, citando o 1 Coríntios 10:31, né? Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Isso mesmo. Né? Pensar a organização é realmente se dispor a uma vida que agrada a Deus, Exatamente. né? Quando nós conhecemos a Cristo, né? Qual a primeira coisa que ele faz, né? Ele inicia conosco um processo de santificação que tem a ver com o quê? Que tem a ver com colocar tudo no lugar, em organizar nosso modo de pensar, né? Em renovar nossa mente, em colocar todas as coisas nos cômodos certos, né? Eu costumo brincar com as mulheres que eu acompanho, que quando Jesus entra, né, e abre os nossos olhos para a nova realidade, né, nossa em Cristo, e nossa situação, é como se ele pegasse a nossa mão e entrasse num cômodo completamente escuro, então ele acende a luz. E quando a gente se dá conta, a gente olha, e é uma bagunça arrepilante. Nossa. E quando a gente se dá conta, a gente olha ao redor e é uma bagunça, assim, horrível. E ele, então, nos ajuda a colocar tudo no lugar, né? Então, dentro de um processo gradual, né? A gente vai aprendendo o lugar de cada coisa, né? E eu acho que essa parte gradual é uma coisa importante também, Sim. né? Que no mundo do imediatismo, a gente quer fazer assim e quer estar com a casa organizada, com a rotina organizada, com a casa É por isso que a gente vive planejada. frustrado, vive decepcionado, né? Exatamente. Porque a gente não entende esse processo. Então, em Cristo há um processo, né? Então, a nossa resposta hoje, diante dessa nossa conversa, é o quê? Precisamos nos dispor àquilo que Deus quer fazer em nós. Eu sempre falo isso, né? A gente precisa da disposição para iniciar o processo. Sim. E esse processo, muito provavelmente, ele vai ser ao longo da vida. Sim. Né? Eu sou uma pessoa muito organizada e tem muitas áreas da minha vida que eu preciso reorganizar, muitas vezes parar tudo e quando a gente rever, e entende descartar. isso, né, se torna mais leve, né? Porque é uma coisa que não vai ter fim. A partir do momento que a gente entende que não vai ter fim, todo dia faz um pouquinho, pronto. Aquela neura vai embora. Né? E entender que a organização não é um fim em si próprio. A organização é um meio para. Né? Isso é muito importante, porque as pessoas querem a casa perfeita e brilhando. Gente, não é para isso que a organização veio. Porque se for, a gente cai na questão da idolatria, né? Exato, exato. E a gente cai na escravidão também, né? Poxa, eu tenho que estar sempre com a casa brilhando. Para aí, minha casa tem vida. Minha casa é viva. Verdade, né? Exato, Isso. exato. É impossível uma casa organizada 100% do tempo. Não, ela pode estar, eu falo muito isso, a casa pode estar, a casa pode estar
organizada, mesmo que momentaneamente esteja bagunçada. Poxa, eu tenho filhos, eu tenho crianças, as pessoas estão vivendo. Ou eu vou ter uma casa para não poder curtir a minha casa, não poder olhar um filme, comer uma pipoca no sofá. Derrubar uma pipoca no chão. Exato. Tudo bem. Exato. A casa tem vida. Casa de revista não existe, porque lá não mora ninguém. Coloca uma família convivendo por 5 minutos que a bagunça aparece. E 5 minutos é o suficiente. Exato. Ainda mais com marido. E filhos. Mirelle, então conta pra gente assim, não precisa aprofundar muito, né? Mas de forma prática, como organizar um pouco mais, né? Certo. É uma pergunta bem ampla, né? Mas vamos lá. Partindo do princípio que a gente tem um porquê, que a gente sabe aonde quer chegar, em cada demanda da nossa vida, em cada área de responsabilidade, digamos assim. Na minha maternidade, meu casamento, minha vida profissional, minha vida relacional, enfim, financeira, eu sei onde eu quero chegar. Daí eu vou trazer minhas prioridades atuais, para que de fato eu chegue lá. Essas prioridades atuais, elas vão ser parte da minha rotina de compromissos inegociáveis. Quando algo é inegociável, o nome já diz, né? Eu não vou negociar, eu vou fazer isso como prioridade. Prioridade significa aquilo que vem primeiro. Dá um exemplo. Ai. Te peguei, né? Por exemplo, o meu casamento é uma prioridade? Eu falo que é, mas ele é. Eu tenho reservado um tempo de qualidade com meu marido, para parar para ter uma conversa difícil muitas vezes. Então, organização do tempo, né? Exato, Perfeito. Organização do tempo. Minhas filhas são prioridades. Deus é minha prioridade. A gente fala muito, né? Deus é minha prioridade. Qual é o tempo e energia que você tem gasto com Deus no seu dia a dia? Domingo eu vou na igreja. Poxa, então ele não é prioridade. Você fala que é, mas de fato não tem sido, porque tudo que é prioridade a gente dedica tempo. Atenção. Então começa daí, porque eu só consigo organizar as coisas quando eu organizo o meu tempo, né? Tanto que o famoso gestão do tempo, eu sempre falo, não, isso não existe, gente, não gerencia tempo. Tempo é um bem negociável, tu não consegue vender, não consegue trocar, não consegue, né, comprar, você gerencia a si mesmo diante do tempo que você tem. Então a organização começa por aí. E depois disso, né, que é uma questão mais logística aí de entender quais são as prioridades, de colocar elas como compromissos negociáveis, eu falo que não existe organização sem descarte. E quando a gente fala do descarte, as pessoas acham muito que é o descarte material. Eu vou organizar meu armário, vou tirar roupas daqui. Não, é descarte em todas as áreas. O que você tem feito com o seu tempo, por exemplo, que não precisava? Que você tem aceitado, às vezes, só por educação, porque não consegue dizer um não. Que você tem desperdiçado tempo, por exemplo, nas redes sociais, horas e horas olhando a vida dos outros e deixando de viver a tua. Né? Eu falo muito isso, é a nova novela, né? Os stories lá no Instagram de todo mundo. Poxa, enquanto você tá vivenciando a viagem que o outro faz, a maternidade do outro, não tá vivendo a tua, né? O que você tem feito com a sua família, né? O que você precisa descartar na sua vida? Aqueles pensamentos, aquelas mágoas que você fica guardando. Poxa, aquela pessoa não me deu oi aquele dia, gente. E passa o dia inteiro ruminando aquilo na cabeça. Ocupando a sua mente, que poderia estar fazendo tantas coisas úteis e produtivas com aquela mágoa ali, remoendo, sabe? É hora de descartar. Então, não existe organizar a vida sem passar pelo descarte. O sem descarte organizar não é o só coração, material. né? Exato. O descarte, ele expande para todas as áreas. É muito mais profundo, né? Muito. Do que tirar uma blusa do guarda-roupa. Por isso que as pessoas, eu falo, né? A gente vende o que as pessoas querem e entrega o que elas precisam. As pessoas chegam a mim querendo organizar a casa, querendo dobrar roupa. Gente, é muito mais profundo. É muito mais. Dobrar a roupa vira fácil, né? Exato. Dobrar a roupa é a cereja do bolo. E é nesse ponto, né, que a gente vê muito essa expressão, né, de que a casa ou o estilo de vida, né, ele revela muito o coração, né? Revela muito como a pessoa está por dentro, né? Porque eu falo que a sua casa é a sua cara, né? Daí tem gente que diz, isso dói. Dói. Dói até o clima da casa é a sua cara, né? Deus trouxe a mulher pra isso, né? O clima da casa ali, a gente que dá. Aquele dia que a gente levanta mal-humorada, a casa toda fica desse jeito. É verdade. Né? A gente rege muito ali o clima. E a gente vê a mulher de Provérbios 31 lá, que a gente tem amores e ódio por essa mulher, diz, ai, que ranço dessa mulher, gente. Ela é uma mulher extremamente organizada, ela fazia tanta coisa, tantas demandas que aquela mulher cumpre ali, né? Então, Deus nos traz isso como exemplo, né? E a gente, às vezes, também precisa trocar as lentes. Eu falo muito isso. A gente enxerga o serviço da casa como algo pesado, criança dá trabalho, é difícil. Será? Será que se eu mudar as lentes, se eu enxergar aquilo como sendo eu abençoando pessoas, eu servindo a minha família, né? Eu falo muito que servir é um privilégio. Né? Quando a gente entender isso, trocar as lentes em relação a isso, se torna mais leve automaticamente. A gente vai ter um podcast só inteirinho sobre isso. Vai ser muito bom. Exato.
Mas é basicamente assim, é entender o longo prazo, o propósito, né, maior, trazer suas prioridades como compromissos inegociáveis, colocar elas no teu dia a dia, fazer um grande descarte de tudo, do seu tempo, né, de coisas materiais também. Eu falo muito que a gente faz descarte ao contrário. A gente abre o armário e pensa, que 3 peças que eu vou tirar para doar? Né? Não, a gente tira tudo e pensa ao contrário. O que eu vou ficar? Uau. É só o que eu vou ficar. O resto é tudo doação. Eu falo que a doação, inclusive, agora já falando de descarte material, né? Mas que ela nos torna pessoas mais generosas. Ela abençoa vidas, né? Porque o que é lixo pra mim pode ser uma pérola pra outra pessoa. Ou seja, meu Deus, se por acaso nós temos tanta dificuldade em descartar, isso pode estar intimamente relacionado com o egoísmo também, é verdade? Sem dúvida. Aquele apego, aquela blusa que você nunca mais vai usar. Apego às coisas passadas, com apego o controle. ao passado. Eu sei que ela tá ali. Eu não uso, mas eu sei que eu tenho. Com insegurança também, né? Incrível, né? Olha só, gente. Eita. Então, Mirelle, se você pudesse, né, dar um conselho, uma dica para quem está se vendo nessa desordem, nessa bagunça, por onde começar esse processo? Qual seria o ponto de partida para que isso pudesse realmente ter uma mudança significativa? Certo. Em primeiro lugar, eu acho que precisa de disposição. Né? Porque um processo tem altos e baixos. Um processo, às vezes, dói. Né? Um processo, a gente é transformado. Então, se a pessoa não quer, não adianta. Né? Se a pessoa está ali... Eu até, quando eu vendo meus cursos, né, mentorias, eu nunca gosto, digamos assim, entendam o que eu vou falar, mas que alguém presenteie outra pessoa. Quando a pessoa não quer, ela não investiu a energia dela, às vezes o dinheiro mesmo, para querer aquele processo, entendeu? Então a disposição é ponto de partida aí, né? E a disposição, inclusive, para querer fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, né? A disposição num sentido integral aí. Após isso, eu quero muito, né? A gente vai começar pela parte interna mesmo. Eu vou conhecer até meus traços de personalidade, né? Como eu falei, como eu reajo, como eu funciono, ver quais são as minhas demandas, porque as minhas demandas são diferentes da tua, da Laís, né? São demandas diferentes, são histórias diferentes, são logísticas diferentes. Então, entender isso e daí começar, de fato, passo a passo, até chegar na parte prática, que é o que a mulherada quer. Eu quero arrumar minha casa, né? Até chegar nisso, porque isso... Quando você chega nesse ponto de ter as técnicas ali para dobrar a roupa, para que eu ensino também, a mulher já tá quase fazendo sozinha, entendeu? A mente já tá organizada. Porque ela não consegue mais ver a casa desorganizada, porque ela mudou, ela foi transformada. E eu falo muito que mudanças, a gente fala mudança, né? Mas não é. Porque mudanças, elas são rápidas e superficiais. Eu mudo de casa, eu mudo de roupa, eu mudo de humor. Transformações, elas são lentas, porém profundas. E por serem lentas e profundas, em geral, elas são irreversíveis. Você não consegue mais voltar ao seu estado inicial. E isso que eu acho mais lindo desse processo de transformação. Elas necessitam do arrependimento verdadeiro, né? Exato. Do reconhecimento de que o caos, ele é real, e então da disposição de mudança. Então, sem o arrependimento verdadeiro, a transformação ela realmente não é possível, né? Perfeito. É isso mesmo. A gente não quer mudança, a gente quer transformação, né? E é lindo porque essa transformação, esse processo de organização, ele é prático, ele é pro teu dia a dia, mas ele vem também toda questão da comunhão com Deus, de tu entender o propósito pro que Deus te chamou, né? De tu ter esse arrependimento e querer, poxa, eu quero ser a minha melhor versão, eu quero trabalhar com excelência. Né? E isso é muito bonito, ver a família se transformando, né? Ver a mulher se transformando como um todo e dizendo, poxa, hoje eu amo cuidar da minha família, eu amo cuidar dos meus, né? Eu tenho prazer em deixar minha casa um lugar onde todos queiram ficar, onde meu marido queira voltar, né? Isso é muito bonito. Sim, nossa. Então, assim, a nossa conversa aqui não é uma conversa clichê sobre organização, né? Mas a nossa conversa é realmente levar, né? Primeiro, nós fazemos esse movimento de repensar a nossa vida, auxiliar outras mulheres nesse processo de repensar a própria vida. Para que tudo isso? Mas para que a gente consiga realmente viver tudo aquilo que Deus espera que a gente viva, né? Para que a gente consiga experimentar leveza, a gente consiga experimentar paz, né? A partir desse processo de organização, né? É nós respondermos àquilo que Deus já começou a fazer na gente como cristã, né? Exato. Então essa é a vontade de Deus pra gente. Que lindo. Mirelle, muito obrigada por esse tempo. Foi muito rico, muito maravilhoso. Aposto que tem um monte de gente aí querendo organizar a vida.
Olha, não deixem de seguir a Mirelle na rede social. Gente, tem verdade, tanta dica gente. maravilhosa. A gente fica lá assim, ó, né, Marina? Só olhando. Gastando Então tempo. sigam ela, é maravilhoso. É um O tempo curso precioso, também. tempo precioso. Ela pode, gente. A gente pode se dedicar. Não, eu falo que olhando. as redes sociais são apenas Peraí, ferramentas, né? É verdade. Se a pia estiver Pode lavada, tá? Não sendo de madrugada, aí você pode. Não, mas daí... Tem uma história Vamos interna entrar em aqui da outra Marina. coisa aqui, né? Não, porque eu falo que a minha pia tá lá, mas eu tô com a minha família. Então, gente, Ah, prioridades. sei. Aham, Vai ser minha aham. prioridade agora. Tô com a minha família, tô curtindo a família. A pia tá aqui. Sei. Eu falo, a rede social é só ferramenta, né? A gente isso usa pro mesmo. bem ou pro mal. É, Então, exatamente. que a gente saiba usar pra coisas boas. Que alegria ter você aqui, viu? Obrigada por ter topado o nosso convite. E ter que estreado agradeço. essa mesa aqui, esse nosso Isso aí. novo cenário. Muito Eu bom. que agradeço, fiquei muito feliz e fico muito feliz de poder levar essa sementinha, sabe, pra mais mulheres. Show de bola. Ok. Com certeza levou. Gente, muito obrigada por esse tempo. Espero que vocês tenham gostado. Nos curtam nas redes sociais e fiquem por dentro porque vem muita coisa boa por aí. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.